para aprender mais da Tua palavra e crescermos mais em conhecimento. Abençoa cada irmão que chegou aqui, Senhor, e aqueles que não puderam chegar. Toma a direção de tudo que vai ser feito e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. É assim que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Vamos louvar ao nome do Senhor, um hino no nosso cenário, do número 36. Que os irmãos me ajudem e todo aquele que tem fôlego que louve. Dê o seu melhor, mesmo sabendo que se comparar ao que o Senhor fez por nós, é mesmo que nada. Mas que nós possamos estar se esforçando para dar o nosso melhor a cada dia. Irmãos amados e resgatados, segui avantes e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. O hino de número 58. Pelo amor de Deus bendito, vai tudo bem. Seu amor é infinito, tudo está bem. Esse amor nos tem provado em seu Filho muito amado, que por nós foi imolado. Sim, sim, está bem. Cristo agora o certo empunha, vai tudo bem. Quem morreu é quem governa, tudo está bem. Seu amor é imutável, seu poder é inabalável, seu cuidado é incansável. Sim, sim, está bem. A fé canta na tristeza, vai tudo bem. Canta assim com firmeza, tudo está bem. Pois se Deus é quem nos guia, eternamente nos vigia, com bondade noite e dia. Sim, sim, está bem.
Por caminhos escabrosos vai tudo bem, ou por mares tormentosos tudo está bem. A Jesus tudo obedece, sempre o mesmo permanece, nenhum só dos seus esquece. Sim, sim, está bem, quer na vida, quer na morte, vai tudo bem. Quão feliz é nossa sorte, tudo está bem. Pelo sangue resgatados e do mundo separados, sempre por Jesus guardado. Sim, sim, está bem. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando o hino de número 34. Em Jesus confia, sua lei observa. Ó, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mira, seus segredos priva, seu consolo constante e real. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé ele ardor, os seus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Louvado e engrandecido seja eternamente o nome do Senhor. Eu peço que a igreja fique de pé para a gente ler a palavra do Senhor, que se encontra no Salmo 122.
Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro de tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graça ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Agradecer por tua rica e infinita misericórdia sobre nossas vidas, ó Pai, que é a causa de nós não sermos consumidos. Queremos te agradecer, ó Deus, por teu tão grande e infinito amor sobre nossas vidas, mesmo com nossa pequena força, Senhor, mesmo com nossas fraquezas, nossos pecados e nossas incredulidades, ó Pai. O Senhor tem demonstrado o quão grande é o teu amor sobre nós. Ó Senhor, que nós possamos estar olhando para ti, ó Pai, para que nós possamos estar conforme a tua vontade e no teu querer, Senhor. Permanece conosco, abençoa cada irmão que chegou aqui, Senhor, e cada família, o qual aqui está sendo representada. Também quero te apresentar o nosso pastor Ederson, o qual vai trazer a palavra de estudos, ó Deus, para que nós venhamos aprender mais de ti, Senhor. Venha abençoar o teu servo, que ele venha estar aqui fazendo conforme a tua vontade e o teu querer, e que nós possamos estar de olhos e ouvidos abertos, para ouvir, Senhor, a tua palavra e aprender mais de ti, e levar também um consolo para aqueles que estão ali fora, Senhor, porque nós somos instrumento teu, para que o Senhor venha nos usar conforme a tua vontade e o teu querer, e aonde o Senhor quiser, e a hora que o Senhor assim quiser. Então, ó Pai, se faz presente no meio de nós, que só o Senhor venha aparecer e o que o homem venha ser banido. É o que nós te pedimos neste momento e já te agradecemos, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Pastor Ederson está com a oportunidade, desde já eu agradeço. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que nos concede mais um dia na sua presença. A oportunidade de estarmos congregando, estar no culto ao Senhor, trazendo diante dele nosso louvor, nossa adoração, o culto racional, que chegue como um cheiro suave nas narinas do Senhor. E que Deus possa continuar falando conosco, que quando oramos ao Senhor, Deus fala conosco também. Quando louvamos ao Senhor, Deus também fala conosco, mas principalmente na hora da palavra é que Deus fala mesmo, com cada um de nós. E tenho que em nossos corações possa estar alegres nesta noite, que nós possamos estar realmente desejosos da palavra de Deus, que possamos realmente desejar aprender a palavra do Senhor, porque depois que ela passa em nossos ouvidos, nossa mente desce para o nosso coração, ela nos dá condições no nosso dia a dia a ter sabedoria, entendimento, discernimento, de acordo com a palavra de Deus, para possamos viver este evangelho, viver glorificando o nome do Senhor. Estamos aqui na casa de Deus, no templo do Senhor, somos, o templo, o santuário de Deus, e Deus usa cada um de nós, como foi falado, muito bom. Mas, irmãos, muitas vezes Deus nos usa mais nos nossos comportamentos do que no louvor que fazemos. Deus muitas vezes nos usa mais
né, nosso comportamento mais do que uma pregação de 1 ou 2 horas. Deus nos usa mais no nosso comportamento diariamente do que algum dom que nós temos, seja ele qual for. É por isso que a Bíblia diz que nós somos testemunhas de Deus. É por isso que a palavra do Senhor diz que o Senhor, próprio Paulo, usado pelo Espírito de Deus, vai dizer que nós, a igreja, somos cartas abertas, porque a nossa vida testemunha o poder do Evangelho do Senhor Jesus. Amém, irmãos? É por isso que oramos, é por isso que lemos a palavra, é por isso que buscamos ao Senhor, é por isso que fazemos a obra de Deus, para que Deus venha cada dia nos consertar, nos redimir, nos purificar, nos perdoar e nos fazer cada dia imagem do seu Filho. E cada vez mais que a graça de Deus e a palavra de Deus está em nossos corações, mais somos parecidos com Jesus e Deus é glorificado em nossas vidas. Amém, irmãos? Então, que Deus possa nos usar em todos os sentidos, louvando, pregando, fazendo a obra, mas principalmente que o nosso comportamento, a nossa vida, o nosso testemunho fora das 4 paredes, seja esse o maior motivo da glória de Deus em nossas vidas. A nosso testemunho, nosso caráter manifesto lá fora. Amém, irmãos? Amém, igreja? Glória a Deus. Quarta passada eu não estava com vocês, tive que ir na casa da família ali no outro lado, mas o pastor Jato estava aqui, não foi com vocês, trazendo a palavra. Eu sou grato a Deus pelo nosso pastor presidente, o reverendo Jato Oliveira, que tem sempre se dedicado, permitiu que eu tivesse ido lá. E vamos continuar. Terminamos o capítulo 2 de Marcos, do Evangelho de São Marcos. Terminamos o capítulo 2 e hoje começaremos o capítulo 3. Do verso 1 até o versículo 6. Evangelho de Marcos, João Marcos, sobrinho de Barnabé, discípulo de Pedro, que escreveu, assim, de acordo com a história da igreja. O primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos, mais ou menos 60 a 65 depois de Cristo. Conhecido como o Evangelho do servo, o Evangelho dinâmico, onde Jesus ele corre de um lado para o outro. Tem para o texto, tem dizendo imediatamente e rápido, Jesus foi. Termina um texto e logo o evangelista Marcos se preocupava em mostrar, em outro texto, as ações de Cristo. Dos 4 evangelhos, o evangelho de Marcos é o evangelho que mais trabalha o serviço de Cristo, a obra dos milagres, a obra de Cristo, do que o próprio ensinamento. Eu acho lindo, porque Marcos faz isso, mas a gente vai ver em todo o evangelho eles dizendo, estava ensinando, e Jesus ensinava, e Jesus pregava o evangelho. Capítulo 1, versículo 38 de Marcos, ele vai dizer que para isso ele veio, para pregar o evangelho. No capítulo 2, primeiro versículo, você vai dizer que Jesus estava ensinando, capítulo 2, versículo 2, anunciando a palavra a eles. Então, o evangelho de Marcos, mesmo sendo o evangelho dinâmico, o evangelho das obras milagrosas de Cristo, Jesus sempre estava ensinando, trazendo o conhecimento da verdade, quer dizer, as boas novas, a notícia que vinha da parte do Pai, de Deus, diretamente através do Filho, ensinando a verdadeira interpretação daquilo que o homem conhecia como Sagradas Escrituras, que é o Antigo Testamento. Amém, irmãos? E é isso que a gente vai trabalhar agora, versículo 1, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Diz assim: de novo Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas. E estavam observando Jesus para ver se ele curaria aquele homem no dia de sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: vem aqui para o meio. Verso 4. Então ele perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal, salvar vidas ou deixá-las morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Verso 5. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de seus corações, disse ao homem: estende a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Verso 6 e último. Os fariseus, saindo dali, e com os herodianos, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Feche sua cabeça, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, ó Senhor, por tua graça e misericórdia em nossas vidas. Te agradecemos por tua bondade, por tua provisão e providência em nossas vidas.
Te agradecemos, Senhor, porque em meio das tuas palavras, o Senhor determinou que estaremos aqui nesta noite para pregar o Teu Evangelho, para orar a Ti, para adorar o Teu santo nome, para estar congregando em comunhão como uma família da fé. Que em meio a tantas coisas diferentes que temos, de conhecimento, de moradia, de tradição, de cultura, de criação, o Teu Evangelho, Jesus Cristo, aquilo que nos faz estar unidos, juntos em comunhão, porque, acima de tudo em nossas vidas, a Tua palavra é o ápice, a Tua palavra é mais importante, o Teu reino, o Teu Evangelho, Senhor, é o mais importante em nossas vidas, porque não está somente conosco aqui na terra dos viventes, mas dentro da terra do vivente e fora dela, após a morte, dentro da morte, Tu continua conosco, Senhor. A Tua palavra é maravilhosa, Tu estás conosco na vida e na morte, estarás conosco para todo sempre. A Tua palavra é maior do que todas as coisas, de que a ideologia humana, de que a filosofia dos homens, de que a cultura moderna, de que todos os pensamentos científicos que o homem possa ter. A Tua palavra é vida, a Tua palavra é vida eterna, a Tua palavra continua poderosa, transformando, restaurando, libertando e fazendo o homem, a humanidade, novas criaturas em Cristo Jesus, a semelhança do Teu Filho, ó Pai. Ó Pai, que essa Tua palavra possa estar em nossos corações, que o Senhor possa nos dar direcionamento, sabedoria, discernimento, entendimento, que o Senhor possa fazê-la, nos ensina a guardá-la em nosso coração, a realmente colocar como tesouro em nossas vidas, como mais importante que todas as coisas, Senhor, para que no momento exato, necessário, a nossa vida, o nosso comportamento e o nosso testemunho possa, Senhor, ser a Tua palavra acender, estar acesa como luz na lâmpada para os nossos caminhos, luz para os nossos olhos, e assim nós possamos viver e praticar e se comportar conforme a Tua palavra, e assim o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Porque, Senhor, em tudo que falamos, que pensamos, que cantamos, que pregamos, em cima de tudo isso, Tu é mais glorificado naquilo como nos comportamos, aquilo que fazemos em nossas vidas. Então o Evangelho primeiro tem que transformar a Tua igreja, o Evangelho primeiro tem que dar saúde à Tua igreja, para depois a Tua igreja, cheia do Teu Espírito Santo, transformada, ela possa dizer, como disse João e Pedro: nem prata nem ouro eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, aleluia, levanta-te e anda. É assim que as nossas vidas, Senhor, não estamos cheios dos tesouros deste mundo, mas estamos cheios da glória e do tesouro eterno dos céus. Pai, fica conosco, nos ajuda, nos dá discernimento. Não seja eu, mas que o Teu Espírito Santo, por graça e misericórdia, possa me usar como instrumento e assim alimentar nossas almas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Minha tradução, NAA, Nova Almeida Atualizada. Muitas vezes os irmãos têm usado muito corrigida, e muitas vezes as traduções ficam diferentes. Aqui, no lugar de atrofiar, mão atrofiada, pode ser mirrada, ressecada, aleijada, porque tem tradução que diz desse jeito, né? Mas as traduções que mais é usada, que eu gosto, é justamente a parte de a mão atrofiada, porque dentro do nosso conhecimento comum hoje, quando falamos de atrofiar, de ser atrofiado, todos entendem o que é isso, não é isso? Então, fica mais fácil de que está explicando o que é ressecada, o que é mirrada. Então, a palavra aqui, atrofiada, é uma palavra mais comum, mais conhecida, né, no meio que vivemos. De novo, Jesus entrou na sinagoga, agora, na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada, ou ressecada, mirrada. E estavam, está no plural, observando Jesus para ver se o curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Como já falamos, irmãos, há várias pregações, e sempre toco nesse assunto, existem vários tipos de pessoas que, por vários motivos, seguem a Jesus. O próprio Evangelho vai nos ensinar que muitas pessoas seguiam Jesus por causa do pão e do peixe multiplicado. Outras pessoas só seguiam Jesus porque queriam a cura, ou queriam ver um filho, uma filha, alguém da família liberta de demônios. Né? Outras pessoas que tinham doenças graves e sérias que não tinham cura na época, como lepra, né? Como paralisia, ser paralítico, né? Ser surdo, mudo, né? Ser cego, até cego de nascença, como diz no capítulo 9 do Evangelho de João. Existia tantos tipos diferentes de enfermidade que não existia na época cura, né?
Como também é difícil hoje dizer que alguém foi curado, mesmo com a ciência tão grande, né, tão avançada, dizer que alguém foi curado, ou fez uma cirurgia e foi curado de uma cegueira de nascença. Mas Jesus usa, como já foi falado aqui, Jesus usa todos os milagres, todo o seu poder para manifestar o que o profeta Isaías falou no Isaías 61. Ele veio libertar os presos, ele veio curar os enfermos, ele veio, né, pregar o evangelho aos pobres. Então, Jesus, ele anunciava o evangelho, as boas novas, as boas notícias do Pai, ensinando aquilo que Deus queria trazer ao coração do homem, afastado desde a sua nascença. Porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Desde a queda de Adão, todo homem nasce em pecado, todo homem tem a natureza do pecado, e todo homem é escravo do pecado até conhecer a verdade que liberta, chamado Jesus Cristo. Jesus é o único que pode nos libertar do governo do pecado. Então Jesus, quando ele vem trazer a palavra, ele não só ensina com autoridade, que isso era visto, Jesus não pregava de maneira como os escribas ou fariseus, mas Jesus pregava com autoridade. E para provar sua autoridade, provar que aquela notícia que ele trazia não era uma ideologia humana, né, um profeta humano, ou uma ideologia, filosofia dos homens, Jesus, ele pregava, e em meio às suas pregações, ele curava, ele fazia milagres, ele fazia prodígios. Em meio às pregações, a gente vai ver que Jesus, do nada, faz um milagre. Jesus, primeiro, ele sempre está falando, sempre está ensinando, sempre trazendo o evangelho. E para provar que o evangelho, que essa boa notícia vem do alto, então ele manifesta o seu poder com milagres, assim, identificando que tudo que ele prega é verdadeiro. Tudo que Jesus está pregando vem de Deus. Com a prova disso é justamente os milagres que Jesus fazia. Quando Jesus fez aqui no capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, quando Jesus vai curar o paralítico, que abre um telhado da casa de Jesus, porque tinha muita gente, os 4 homens descem com o paralítico, Jesus olha para eles e diz, vê a fé deles, Jesus se alegra porque vê a fé deles. Jesus fica feliz por ver a fé deles. E ele diz o quê? Perdoados estão os teus pecados. Quem pode perdoar pecado a não ser Deus? Jesus, conhecendo o coração e a mente dos fariseus, disse, qual é mais fácil dizer perdoados estão os teus pecados ou levanta-te e anda? Para que saibas que o Filho do Homem tem poder, para perdoar pecados. Ele olha para o paralítico e diz, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então Jesus, meus irmãos, ele traz a pregação, ele traz a boa notícia, ele traz as boas novas que vêm do alto, e para identificar que realmente vem da parte do Pai, que vem dos céus, Jesus manifestava os seus milagres. Eu acho muito interessante, porque Jesus sempre estava quebrando a má tradição. A Bíblia vai dizer que existem boas tradições na Bíblia, que somos feitos de tradições. Toda a cultura é feita de tradição. Seja no Brasil, seja qual for o continente, todos nós nascemos debaixo de uma cultura, debaixo de uma tradição. E o próprio Paulo vai dizer que amar conversações, a fofoca, em outras palavras, fazer assim, a fofoca, falar mal dos outros, corrompe os bons costumes, porque existem bons costumes. Porém, existem tradições e costumes que não vêm de Deus, querendo interpretar as Sagradas Escrituras. Os fariseus faziam isso. Eles eram conhecidos como doutores da lei, era conhecido como os fariseus, com aquele que guardava a lei, né? Tinha os saduceus, tinha vários tipos de seitas, né? Na época de Jesus, que cada um interpretavam o Antigo Testamento, as Sagradas Escrituras do seu jeito. E o interessante é que no sábado, nem pegar um milho do chão, para quem estava com fome, se pegasse, eles estavam trabalhando, fazendo o que não era lícito no sábado. Foi o último texto que lemos do capítulo 2, do versículo 21, capítulo 2, que foi do versículo 23 ao versículo 28, que Jesus estava com seus discípulos, andavam, os fariseus só estavam olhando, eles pegaram a espiga e começaram a comer, porque os seus discípulos fazem o que não é lícito no sábado. Aonde na Bíblia diz que não é lícito pegar a espiga de milho para comer? Não tem isso na Bíblia. Mas eram tradições e costumes levantados sobre, né, o mandamento do sábado, o 4º mandamento, né, guardar o sábado, o 7º dia, porque o Senhor descansou nele. E Deus traz, né,
a primícia, o pensamento, o princípio do descanso. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, a gente vai falar aqui. E também o sábado foi feito não só para o homem descansar, que trabalhava a saúde do homem, trabalhava o homem com a família, mas também o sábado era separado também. O homem descansava do seu trabalho e tinha mais tempo para a família e mais tempo para adorar a Deus. Tanto que no tempo de Jesus, o sábado era o dia que mais tinha pessoas na sinagoga, era o sábado que o pessoal ia ouvir a palavra, que os doutores da lei, os fariseus, ensinavam no sábado. Era o dia separado para buscar-se mais a Deus. É como o nosso domingo, né? Que nós temos o domingo, um domingo do Senhor, que é um dia de descanso, mas também um domingo, um dia de adorar, um dia de congregar, um dia de estar junto, um dia de descanso, um dia para estar próximo da família e um dia também de adorar, buscar mais ao Senhor, ter mais conhecimento de Deus, trazer o nosso culto racional, né? Com cheiro suave que vem do nosso coração, mas que esse coração está submisso à palavra de Deus. Não é um culto inventado pela nossa mentalidade, mas um culto que está na palavra, e nós como igreja estamos submissos à palavra do Senhor. Não inventamos um culto, não inventamos rituais dentro do culto, nós só somos submissos àquele que Deus já ensinou dentro do culto. Então, meus irmãos, do mesmo jeito que o último texto do capítulo 2 de Marcos, a preocupação ali foi o sábado, porque eles estavam comendo e pegando espiga do chão para comer, e eles disseram que não era lícito, em outras palavras, era errado o que eles estavam fazendo. Mas esse erro não era uma quebra das escrituras, não era a quebra do mandamento do sábado, era a quebra das tradições e dos costumes dos fariseus. Aí Jesus disse, até eu sou o Senhor do sábado. Jesus falando para ele mesmo, dizendo, eu sou o Senhor do sábado. Até do sábado eu sou o Senhor. Jesus estava explicando que o conhecimento que eles tinham desse conhecimento sobre não poder comer no sábado. Então Jesus traz à mente o que aconteceu em 1 Samuel, quando Davi foi perseguido por Saul, que entrou dentro do templo e foi lá no sacerdote Abiatar e comeu dos pães da apropriação, que não era comum, que não era costume, só podia comer desses pães, só o sacerdote, mas não tinha outro pão. Davi, quem lê o texto, Davi vai lá, ele pede alguma coisa para comer, não tinha, então o próprio sacerdote pega dos pães e dá a Davi, e Davi também dá aos seus companheiros. Mostrando que alimentar Davi, alimentar os companheiros de Davi, era mais importante que o ritual de que somente o sacerdote comer os pães asmos, os pães do sábado, que era só para o sacerdote. E Jesus traz o conhecimento da palavra. Você não viu o que Davi fez? Então Davi estava errado. O rei escolhido por Deus, o homem segundo o coração de Deus, então eles ficavam sem entender, sem poder discutir, ou poder ter argumento contra Jesus. Jesus dava a própria palavra. Então eu também sou o Senhor do sábado, não foi um homem feito para o sábado. O sábado foi feito para o homem. O instrumento que glorifica a Deus na vida do homem pode ser o sábado. Jesus estava dizendo que o sábado é um sábado de descanso. Se é um sábado de descanso, é um sábado para adorar a Deus. Se existe uma primícia de descanso também, Deus abençoou o homem com o sábado, senão o homem ia trabalhar. Veja, o homem pecou e disse, a partir de hoje comerás do suor do teu rosto. Imagina se Deus não tivesse dado um dia de descanso ao homem. Mas o homem, mesmo depois da queda, quer dizer, o sábado foi falado antes da queda, mas mesmo depois da queda, Deus continua abençoando o homem com o sábado, que hoje é o domingo. Depois que Jesus ressuscita no domingo, para o cristão, o dia agora separado para adorar a Deus e descanso é o domingo. Jesus estava explicando o vosso pensamento, as vossas tradições, os vossos costumes sobre determinado assunto, fora do Espírito Santo, fora da direção do Espírito de Deus, fora da interpretação dada para o próprio Deus. Vocês peguem a palavra de Deus, que é viva, e faz ela ser morta nos vossos corações e na vossa mente. Porque a palavra de Deus, com a interpretação humana, com a filosofia humana, onde o homem usa a palavra para falar o que quer e dizer o que quer, ela perde na mente e no coração daquele que escuta e daquele que crê daquele jeito a vida, o poder de vida. Jesus está dizendo assim, eu sou o Senhor do sábado. Não foi o homem feito para o sábado foi feito para o homem. Vocês estão interpretando errado. Vocês querem guardar o dia como se o dia fosse mais importante de que encher a barriga daqueles que são necessitados. Foi o que Jesus fez no capítulo 3, aqui no versículo 1, versículo 6. Jesus conhecia o pensamento deles. É interessante como as pessoas leem esse texto, o texto está claro, Jesus conhece a mente e o coração deles.
E dizer que Jesus não é Deus, dizer que Jesus não é onisciente, onipotente, onipresente, porque estava encarnado, porque estava como homem. Veja que o motivo deles ir atrás de Jesus, ele sabia, o texto não diz, mas tinha ali no sábado uma pessoa com a mão atrofiada, e eles estavam esperando, de novo Jesus entrou na sinagoga. Era dia de sábado, era o dia normal da época de Jesus, de entrar na sinagoga e buscar de conhecimento da palavra dia de sábado. Estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas. Vejam, estavam observando Jesus para ver se o curaria um homem dia de sábado a fim de o acusarem. Eles estavam mais preocupados se Jesus ia quebrar o sábado. Mas que sábado Jesus estava quebrando? O sábado do costume, o sábado da tradição, criada e gerada pelos homens, e não no que está na Bíblia. Jesus ele estava assim, olha, ele vai curar ele no sábado, os fariseus. Nunca está preocupado, Jesus vai dar a graça. Deus vai usar este homem, mesmo se souber que ele era Deus na época, mas é um profeta de Deus, mesmo que ele tenha entendimento da própria divindade encarnada, mas dizer assim, esse homem tanto tempo com essa mão atrofiada, será que ele vai ter a graça de ser curado e voltar a ser um homem normal? Porque para o tempo de Jesus, qualquer enfermidade era acusação de pecado, de maldição e de castigo de Deus. Então, no lugar de estar preocupado com a restauração da saúde daquele homem, e com essa saúde restaurada, a sua vida socialmente e religiosamente ia ser restaurada também, para o costume dos judeus, eles estavam preocupados, Jesus ia curar, iam usar o milagre de Jesus para acusar Jesus de quebrar o mandamento criado pelo homem. Veja até que ponto estava o coração desses homens, irmãos. Homens que se identificavam, fariseus, guardiões da palavra, homens santos, doutores da lei e escribas, que ensinavam o povão, que guiavam o povão nas escrituras, eram homens que desejavam acusar Jesus, matar Jesus, odiavam as pregações de Jesus. É por isso que não existe amigo do Evangelho, viu, irmãos? Se você tem o costume de falar isso, pare. O amigo do Evangelho é as vidas que se converteram e se arrependeram dos seus pecados. A igreja é amigo do Evangelho. Não existe pessoas que não creem sendo amigo do Evangelho, não. Cabe com esse costume, não existe amigo do Evangelho. O único amigo do Evangelho é a própria igreja que reconheceu que é pecadora, reconheceu, o poder da obra sacrificial de Jesus na cruz, se arrependeu, se tornou corpo de Cristo, se tornou igreja, homem e mulher de Deus, cristão evangélico. Esses são os amigos do Evangelho. Não existe amigo do Evangelho fora da igreja. Amém, irmãos? Essas pessoas eram religiosas. Essas pessoas representavam a religião da época, essas pessoas eram judias, essas pessoas conheciam a lei, essas pessoas tinham o Antigo Testamento como palavra sagrada, mas essas pessoas, no lugar de buscar a interpretação divina da palavra de Deus, elas incluíam, ela inseria os pensamentos deles na palavra de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Até hoje é assim, irmãos. Quando o homem diz que é batizado com o Espírito Santo, quando fala línguas estranhas, isso é um colocar a sua tradição e o seu costume dentro da palavra, inserir dentro da palavra, onde a Bíblia não diz isso. Dos 9 dons, capítulo 12, 13 e 14, 1 Coríntios, leia. O dom mal usado era o dom de línguas. E o único dom dos 9 dons ali falado, que só se via para a pessoa individualmente e não para o corpo de Cristo, era o dom de línguas. Todos os outros 8 dons se via para todo o corpo de Cristo. Quer dizer, quando Deus, o Espírito Santo, dava outros dons, sem ser línguas estranhas, era para falar e edificar e fortalecer a igreja do Senhor. Só de línguas que edifica só quem fala. Vocês estão me entendendo? E quando eu digo que você só é batizado, porque a palavra batismo é cheio, é imerso, submerso, está cheio, governado pelo Espírito Santo, e só é governado pelo Espírito Santo, que é governado pela palavra de Deus, eu vou dizer que só é identificado quando você fala línguas. Isso é pegar ideologia e inserir dentro das Escrituras tradições e costumes humanos, do mesmo jeito que fizeram com o sábado. Não é lícito pegar espigas e comer. Agora é de sábado de novo, vamos ver se ele vai curar. Vamos esperar se ele cura. A gente vai dizer que ele quebrou o sábado. Estavam manipulando, planejando o ataque e ter a prova da condenação de Cristo se ele quebrasse o sábado.
Pessoas que diziam ser homens de Deus. A palavra fariseu significava já separados. Não pense que não existe dentro das igrejas evangélicas pessoas assim, não, porque dentro da igreja existe o joio e o trigo. O joio, cada dia que se passa, se converte e ama a palavra de Deus. O trigo se apresenta, se amostra, mas não tem um coração transformado. Está na Bíblia, irmão. Tem as 5 com a lamparina cheia, acesa, com óleo da graça do Espírito Santo. E tem gente que não está nem aí. Eles estão preocupados com o reino daqui da terra, mas não estão preocupados com o reino dos céus. Existem essas pessoas, irmãos, tão religiosas, que se você bota uma calça, um brinco, um batom, diz que isso é do mundo, diz que isso é do diabo, diz que é voltar ao Egito. É tanta palavra que usa que eu fui procurando na Bíblia onde está isso. Porque quem raspava a cara eram os egípcios, eram os romanos. Os judeus deixavam a barba. E agora? Não é interessante isso? É falta de conhecimento da palavra. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Aí Jesus fala lá em Mateus: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, porque não existe poder de Deus fora das Escrituras. Então, cuidado com o pessoal que gosta de ciclo de oração, gosta de tanta coisa, de monte e tudo, mas não gosta de Bíblia, não gosta de escola bíblica dominical, não gosta de doutrina. Esse poder aí, cuidado. Como diz um teólogo muito conhecido, é fogo estranho. Jesus, irmãos, conhecia o coração. Olha o versículo 3. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: vem para o meio. Veja que o versículo 1 e 2 mostra que eles estavam preparando algo para acusar Jesus. Versículo 4 é o que Jesus faz. Então ele perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Dar vida ou tirá-la? Ou dar vida ou deixar morrer? Depende da tradução, salvar uma vida ou matá-la. Jesus conhecia os corações deles. Ou vocês acham que Jesus estava lá e estava alguém atrás? Bora, Jesus, cura, que a gente quer te matar. Bora, Jesus, cura, que a gente quer planejar contra ti. E estavam falando para a gente poder fazer. Não, irmãos. Eles conversaram entre si, esperaram. Cama de gato. Jesus, conhecendo o coração deles, levanta, bota no meio, antes de curar, apresenta o enfermo e diz, o homem da mão atrofiada: é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? Ficaram caladinhos. É lícito dar vida ou deixar morrer no sábado? Ficaram calados porque não responderam. Porque para eles as tradições de fazer ou deixar de fazer alguma coisa no sábado era mais importante do que toda a palavra ensinava. Porque o homem morre quando se separa de Deus no jardim do Éden, e de lá até Jesus Cristo, Deus está preparando a vida, que é Jesus Cristo encarnado. Desde a queda, ele faz a promessa da semente da mulher: virá o que pisará na tua cabeça, serpente. Deus preparou, Jesus veio, manifestou a sua graça, morreu na cruz, foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E hoje, há 2000 anos atrás para cá, a igreja prega o evangelho de transformação. Mas as pessoas estão mais preocupadas com as tradições, com os costumes, dentro daquilo que eles acreditam, do que com a palavra de Deus. Jesus botou ele no meio: é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? O bem qualquer dia, e o mal não faça dia nenhum. Dar a vida ou deixar morrer no sábado? Dar a vida. Deve matar ninguém. Ficaram calados, irmão. Uma pergunta tão simples. Você vê que o sábado para eles se tornou uma idolatria. O dia do sábado parecia uma imagem. No coração dos fariseus, o sábado se tornou algo idólatra. Era mais importante que o resto da Bíblia. O sábado era mais importante que os outros 9 mandamentos. O sábado é mais importante que qualquer ritual. Era esse o pensamento dos fariseus. Colocava a vida, o sábado acima da vida e o sábado acima do bem. Veja que interessante. Jesus pergunta: bem ou mal dia de sábado? Ninguém responde. O sábado estava mais acima do bem. Morte ou vida no sábado? Ninguém responde. Colocou no sábado acima da vida. Para que saibas, irmãos, Jesus, veja o coração de Cristo. Versículo 5. E Jesus olhando em volta, Jesus começa a olhar para os fariseus, para todo mundo que está ali dentro, maquinando contra ele. Indignado, entristecido, não sei como diz a sua tradução, mas para mim já está boa essa.
Lembra quando Jesus pega e começa a virar as mesas lá no templo? O povo fazendo comércio no templo, vendendo animais ali no templo. Jesus se ira e joga e derruba as mesas. Lembra isso? Jesus estava indignado, entristecido. Jesus olha para os corações deles e vê que as tradições e os costumes estão acima da própria palavra. Irmãos, isso é muito sério. Essas pessoas são doentes. Essas pessoas se dizem ser religiosas, se dizem ser cristãs, se dizem ser santas, são doentes espiritualmente. Elas não conhecem a graça de Cristo, elas não conhecem a verdade, elas não foram libertas, elas não tomaram da água que flui dentro dela para a vida eterna, não. Colocando os costumes e as tradições acima da própria palavra de Deus. E a gente não pode ter medo, não. A gente vai machucar, não, irmão. A palavra de Deus é mais importante. Se vai machucar porque ela não se converter, precisa se converter. A gente não pode deixar de falar a verdade do Senhor preocupado se as pessoas vão gostar ou não gostar. A gente tem que falar a verdade. Agora, como se fala? Seu semblante tem que ter paz, seu semblante tem que ter amor, seu semblante tem que ter graça. Não é juízo, que você não é maior e nem melhor do que ninguém. A graça que você precisa de ser salvo é a graça que todos precisam para ser salvos. Se Deus abrir os seus olhos e você conhece a verdade e olha para Jesus como seu Salvador, é a mesma graça, é o mesmo Jesus que abre os olhos dos outros. Se você tem um conhecimento melhor do que o outro, não é porque você é melhor do que elas. É porque Deus lhe deu graça e Deus também vai dar graça a outras pessoas. Agora, seja esse instrumento de Deus. Tem muitas doentes, essas pessoas eram doentes, religiosas, preocupadas com tradições, preocupadas com costume, colocando isso acima das Escrituras. Assim ainda é hoje. Ah, mas se eu botar isso, eu não me sinto crente. Ah, mas se eu fizer isso, eu não me sinto crente. Mas quando mente, o Espírito Santo não reclama não acende a luz não, o Espírito Santo não catuca não. Quando começa a arrogância, a violência, palavras duras, palavras torpes, palavra de acusação, humilhando as pessoas, desprezando as pessoas, sendo soberbo, sendo egoísta, o Espírito Santo não diz nada. Como é que é isso? Isso é o quê? Pessoas doentes, irmãos. Eu fui doente assim, Deus me libertou. Mesmo depois que eu fui para a igreja, eu fiquei doente desse jeito. E Jesus, com a sua graça, dentro, do Evangelho, Ele foi me transformando, me libertando, me convertendo. E eu sei que tem gente que Deus quer fazer a mesma coisa, mas precisa de fazer igual a Davi. Ai de mim, ai de mim, ai de mim. Natan, ai de mim, eu pequei contra o Senhor, Natan. Quando há um reconhecimento, quando há um arrependimento, quando há uma mudança de mente, Deus vai dizer, você plantou, você colhe, mas a graça de Deus estará com você para você colher. E Deus te perdoou. As pessoas pensam que o perdão de Deus anula a consequência do pecado. Não, irmãos. Eu menti, Deus me perdoou, vai ter consequência dessa mentira. Eu furtei, pedi perdão do coração, mas Deus me perdoou, vai ter consequência do que eu furtei. Tudo come planta, lei da semeadura. Aquilo que um plantar, isso ele, veja que depois que Deus usa Natan para dizer, Deus te perdoou, ele começa a dizer. Assim que fizesse escondido, vamos fazer na frente de todo mundo. Foi quando Davi adulterou escondido com a mulher de Urias, Betseba, mas Absalão, quando chegou no trono, que Davi tinha corrido para ajudar, o deserto de Judá, ele abriu lá o terraço e ficou com as mulheres todinhas do pai. Para todo Israel ver. Deus perdoou Davi, mas Davi pagou tudo o que Deus disse que ia pagar. Então nós plantamos, mesmo que é um arrependimento verdadeiro, porque existe lágrima de crocodilo, viu? Existem pessoas com remorso, não com arrependimento, pessoas que choram hoje, Senhor, me perdoa, e chora, a lágrima desce, você que vê fora, mas se arrependeu. Aí no outro dia faz tudo de novo. Por quê? Porque não foi arrependimento, foi remorso. Porque quem se arrepende tem mudança de mente. Quem tem mudança de mente, ela se prostra à palavra. O Espírito Santo está nela. Como é que o Espírito Santo vai deixar ela de novo fazer no outro dia? A mesma coisa que ela pediu perdão hoje. Não é perdão, não é arrependimento, é remorso. Porque a palavra arrependimento fala de mudança de mente. Se não tem mudança de mente, não é arrependimento, é remorso. Amém, irmãos?
E Jesus olha para eles. Jesus já perguntou, mandou ele para o meio perguntar se fazer o bem ou o mal no sábado ou matar ou dar vida no sábado, porque Jesus já conhecia o coração dos homens. Jesus já conhecia os fariseus. Jesus sabia o que estava para acontecer. Mas Jesus, quando pergunta, eles podiam, através das perguntas de Jesus, se arrepender. Através da pergunta de Jesus, eles podiam, assim como Jesus disse no capítulo 8 de João, quem não tem pecado, joga a primeira pedra. Eles começaram agora a analisar as suas vidas, viu que era pecador e não jogou a pedra. A pergunta de Jesus podia também fazer o mesmo efeito. Eles começaram a pensar, poxa, é sábado, mas fazer o bem está acima do sábado. Dar vida está acima do sábado, mas eles não aceitaram, botaram o sábado acima do que Jesus estava ensinando. Jesus, quando olha e vê que não tem arrependimento no coração deles, fica entristecido e indignado. E Jesus pega e diz porque Jesus conhece o coração incrédulo, o coração duro, porque não houve arrependimento. Jesus falou e eles não deram ouvido, o coração duro. Estenda a mão, e é tudo que Jesus falou, e o coração duro. Jesus, indignado e triste com eles, Jesus olha e diz, estenda a mão. Jesus sabia que aquela atitude dele ia fazer eles ficar com mais ódio ainda, mas fazer a vontade do Pai estava acima da preocupação daqueles que iam carregar, aqueles que iam apontar Jesus ou ia contra Jesus ou perseguir Jesus. Tem gente, irmão, que dá um passo para trás, está fazendo a obra de Deus, está tendo um fruto, aí quando começa a perseguição, dá para trás. Porque não tem saúde psicológica para continuar fazendo a vontade de Deus e continuar vendo as acusações, o apontamento. Aí dá para trás, porque eles preferem não ter acusação, não preferem ter inimigo perseguindo. Então eles preferem desobedecer a Deus e voltar para trás de que obedecer à palavra do Senhor. Jesus, conhecendo o coração dele, sabendo o que estava preparado para ele, Jesus olhou, se entristeceu, mas não se rendeu à atitude dele, não se rendeu ao momento, Jesus se rendeu à palavra, ele se rendeu ao Pai. Estenda a mão, quando ele estendeu, ele foi curado. Os fariseus saindo dali, veja, num lugar de ficar feliz. Alguém doente foi curado. A cura hoje aqui não tem o mesmo poder sociológico que tinha naquela época. Porque quem era doente desse tipo, condenado, amaldiçoado, castigado, fez algo, ele, a família dele fez algo contra Deus, aí Deus amaldiçoou. Era essa a mentalidade religiosa e social. Então, se alguém for curado aqui agora, não vai ter a mesma repercussão que tinha na época de Jesus. As pessoas que eram curadas, elas voltavam à sociedade, a sociedade que desprezavam elas e acusava e julgava elas voltavam. A família que rejeitava, é cego, vai para pedir dinheiro, para ter o que comer lá na rua. E as pessoas tinham vergonha porque tinha um filho, um marido, alguém da família cega. Porque por causa daquele cego, todo mundo ia falar do pecado de toda a família. Então a cura na época de Jesus Cristo não era somente algo físico. Principalmente, o mais importante era espiritual, mas também era algo social na época. Nunca deixe ficar feliz, Jesus restaurou. Se Deus usou um homem, mesmo que ele não soubesse que era Deus, Jesus usou um profeta para curar aquele homem, então Deus perdoou. Então Deus restaurou. Acabou a punição de Deus para aquela vida. Deus perdoou, volta para a tua família, volta a trabalhar. No mínimo era isso, irmãos. No mínimo era isso. Mas nem essa alegria eles tinham pelo ver uma pessoa, um irmão, porque era judeu, ser curado e restaurado a sua saúde, restaurado a sua vida espiritual, restaurado a sua sociedade, restaurado a sua própria família. Mas eles viram e ficaram com mais ódio de Jesus. Eles viram e ficaram com... Agora eles se juntaram. Veja, os fariseus eram inimigos religiosos dos herodianos. Por quê? Porque os herodianos, eles acreditavam em Herodes. Se viam Herodes que se submeteu a César. Esses herodianos, eles se viam Herodes como se Herodes fosse o próprio Messias. Então existia religiosamente uma inimizade entre os fariseus e herodianos. Porque herodianos eram aquele pessoal de guerra, de luta, de briga. Enquanto os fariseus eram um povo muito religioso, muito santo. Eles se uniram em favor de uma única coisa: matar Jesus. Eles não se batiam, mas na hora de planejar a morte de Cristo, eles se uniram. E veja que a motivação deles ter mais ódio de Jesus era toda vez que Jesus fazia mais milagres, eles pregavam e restauravam a vida e transformavam a vida. Quanto mais as coisas do céu se manifestavam através de Cristo, mais ódio eles tinham. Pensa que não tem jeito assim, não, é?
Eu me lembro, nunca mais eu esqueço, um colega meu pregou, se converteu 8 vidas naquele dia. Ele pecou pela soberba, mas no lugar das pessoas assim, os outros colegas dos jovens na época faziam. Porque eles discutiam, eles viam quem pregava melhor, né? Quem pregava melhor, no lugar de ficar feliz, Deus usou ele foi instrumento de Deus, glória a Deus. Ficou com raiva, quando foi minha vez, orar para Deus salvar 10. Porque é o evangelho que está sendo ensinado hoje em dia, irmão, é um evangelho onde o homem é o centro. Não é cristocêntrico, é antropocêntrico. Veja que as pregações é preocupada em agradar a igreja, porque quanto mais gente tem, mais dízimo entra. E as pessoas, infelizmente, os ministérios, as igrejas, infelizmente, elas dizem e elas falam se o ministério da pessoa é bênção ou não, se a pessoa é Deus ou não, de acordo com a quantidade de pessoas que está dentro da igreja. Se a igreja está cheia de gente, olha que ministério bonito. Olha que igreja bonita. Porque o que é bonito na igreja é a quantidade de pessoas, não é o que é ensinado, não é o que é adorado, não é o que é os princípios bíblicos, não é se a igreja é santa, não é se a igreja é bíblica. O que as pessoas estão preocupadas é se tem muita gente ou pouca gente na igreja. E muitas vezes a gente tem individualmente pensamentos sobre o que é evangelho, pensamentos sobre o que é Bíblia, sobre como deveria ser, que não está nas Escrituras. Muitas vezes não é uma gama de tradição dentro da igreja, muitas vezes não é um costume que todo mundo faz, mas é uma coisa individual. E essa coisa individual, que interpreta, a partir dela, interpreta o que é igreja, interpreta o que devia ser Bíblia, interpreta o que devia ser pregado, isso aí é um problema muito sério para eu poder estar submisso à palavra de Deus. Porque se eu pego um funil, eu pego uma peneira minha para dizer o que é o que não é, confiando na minha ideologia de que na palavra de Deus, eu estou criando uma heresia para a minha vida espiritual. Mesmo que seja só minha, só do irmão Éder, só do irmão Ederson. Se é só minha, não é todo mundo que tem, mas eu preciso ser liberto disso. Eu preciso estar submisso à palavra de Deus. E a interpretação da palavra de Deus, ela mesma se dá. Eu não preciso criar algo em mim que diz, para mim, o certo é assim. E a partir daí, eu interpreto toda a Bíblia e começo a julgar pregações, começo a julgar louvores, começo a julgar cultos para dizer, para mim, deveria ser assim ou assado. Mesmo que seja uma coisa individual. É um costume só seu, uma tradição só sua. Liberte-se. Ore ao Senhor. Chore nos pés de Cristo. Diga, Senhor, me ensina a amar a Tua palavra. A guardar. Porque o entendimento de guardar a Tua palavra no meu coração é amar a Tua palavra. Muita gente não entende isso. Quando Deus diz assim, Senhor, vou guardar a Tua palavra no meu coração. O entendimento dos judeus era, se está no meu coração é porque é tesouro, é importante, é mais importante que as coisas físicas. Então, guardar a palavra no coração é dizer, amá-la como deve ser amada, colocar ela acima de tudo. O que está no coração do homem é o que governa o homem. O que está no coração do homem é o que governa o homem. Quando o salmista dizia, colocar a tua palavra no meu coração, ele está dizendo, eu quero que a tua palavra me governe. A tua palavra é que tem que me conduzir. Tudo que eu vou viver, tudo que eu vou falar, tudo que eu vou fazer, seja como for, que a tua palavra seja aquela que me conduz para a tua glória. Colocar a palavra no coração é justamente isso. Vencer a si mesmo e dizer, acima de qualquer coisa, está a tua palavra. E aqui, meu irmão, a gente vai ver pessoas amando tanto o sábado e não amando a palavra de Deus. Pessoas amando tradições e não amando a palavra de Deus. Jesus coloca vida e morte, coloca bem e mal, para poder trazer o arrependimento, as pessoas poderem começar a pensar, como foi no capítulo 8, com a mulher adúltera, com Maria Madalena, e eles não fizeram. Jesus ficou triste, indignado, porque o coração deles era mais duro e não se sujeitavam à palavra de Deus. Que o meu coração e o teu coração não seja duro, irmãos. Mas como diz lá no Salmo, o escritor de Hebreus repete, quando ouvides a voz do Senhor, não endureceis os vossos corações. Que o nosso coração possa estar sensível à voz de Deus. Que os nossos corações possam ser um coração de carne. Quando o Espírito Santo falar, por quem ele falar, seja uma criança, seja um idoso, seja um doutor, ou seja um analfabeto, que Deus usar, a gente possa saber discernir se é de Deus ou não. Que o Espírito Santo possa nos conduzir ao ponto de saber se foi Deus ou não que falou conosco.
Se é de Deus ou não. Se não é de Deus, pode ser do homem, pode ser do diabo. Não importa se é o homem ou o diabo. Se não é de Deus, seja anátema, repreenda em nome de Jesus na sua vida. Eu não aceito, eu não recebo, se não é de Deus. Mas se você é mais crente aqui do que na sua casa, se você é mais crente aqui do que no seu trabalho, se você é mais crente aqui do que na faculdade, se você é mais crente aqui do que em qualquer lugar você está, todo mundo aqui é mais crente, irmão, em qualquer lugar. Ou não é? Eu olho daqui e vejo um bocado de homens e mulheres ouvindo a palavra de Deus, não estou vendo ninguém em pecado. Se alguém pecando na mente aí, é só com Jesus que sabe. Não é verdade? Mas lá fora, o seu comportamento vai dizer, ou glorifica a Deus, ou afasta as pessoas de Deus. E você tem que se vencer, porque tem gente que diz assim, eu sou assim mesmo e acabou-se. Se você é assim mesmo e acabou-se, por que você diz que é crente? Por que você diz que é servo do Senhor, serva do Senhor? Porque a gente dizia negar-se a si mesmo, então eu sou desse jeito, mas em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, Deus já há de me transformar, eu há de glorificar Deus no meu comportamento. Se for arrogância, Deus tira de mim, se é mentira, Deus tira de mim, se é fofoca, Deus tira de mim, se eu sou muito brabo ou braba, Deus tira de mim, mas que Deus glorifique na minha vida. Se eu digo, eu sou assim, acabou, você está dizendo assim para Deus, Deus não me mude, viu? Não venha não, que não tem para você não. Eu sou só crente do meu jeito. Jesus disse, se não negasse a si mesmo, não tomar a cruz, não é digno, então você que não está ouvindo o Evangelho. Eu que não estou ouvindo o Evangelho. A minha birra não pode ser maior do que a glória de Deus. A minha birra não pode ser maior do que o que Deus quer fazer na minha vida. Tem uma pregação, esqueci o nome agora do pregador, que ele fala das pessoas que foram usadas por Deus que não têm nome. E ele fala que essas pessoas que não têm nome foram usadas de maneira extraordinária. Aí ele vai falar sobre a menina que falou para o governador, lá, o general, que estava com a lepra, que tinha um profeta que Deus usava. O nome da menina não está lá. A gente vai ver várias pessoas que na Bíblia não diz o nome, mas foram pessoas usadas por Deus. E muita gente pensa que ser usado por Deus é estar aqui. Para muita gente aqui é um palanque para se apresentar. Seja na hora de cantar, de pregar, de fazer qualquer coisa. E esquece que Deus quer usar depois que a gente sai dali. Que aqui é um culto onde a gente vem trazer adoração. Onde a gente vem chorar nossos pecados. Onde a gente vem buscar. Onde a gente vem chorar, se rasgar diante de Deus. Coração quebrantado e contrito. Aqui a gente vem recarregar para sair, chegar em casa mais sábio, mais santo, mais crente. Para chegar no trabalho mais sábio, mais santo, mais crente. Para onde a gente chegar mais crente para glorificar o nome de Deus. A gente não chega aqui para aparecer. A gente chega aqui para carregar a nossa fé e as nossas convicções na palavra de Deus. E quando sair por essas portas, ser instrumento de glória e não de vergonha. E não de escândalo. Tem pessoas que tem um dom para escandalizar o evangelho, mas não tem controle próprio, domínio próprio. Isso que eu acho interessante, meu irmão. O fruto do Espírito está lá, alegria, gozo, paz, né? Felicidade. Mas no último está dizendo domínio próprio. Se controlar. A gente não se controla, mas o Espírito Santo está em nós, é um fruto do Espírito. O Espírito Santo está em nós. O Éderson antigo, escravo do pecado, não tinha para ninguém, era pé no bucho e mão na cara. Agora o Éderson convertido, abaixa a cabeça, se humilha diante dos homens para que Deus seja glorificado. As pessoas chamam de besta, de idiota, de mole, de tantas coisas. Deus está dizendo assim, ô glória, né, irmão? Ele me ama, ela me ama. A gente tem que estar preocupado, irmão, que o coração do povo sente da gente. Sim que Deus sente. Mas eu quero dizer uma coisa a você, se Deus se alegra conosco, se Deus se alegra com a nossa vida, algumas não todos, mas algumas pessoas vão ver e vão glorificar a Deus. Eu acho esse texto maravilhoso porque Jesus, o autor aqui, né, Marcos, ele traz o que Jesus sentiu, irmãos. E se não fosse o Espírito Santo dessa na vida de João Marcos aqui, não tinha como ele escrever esse livro. Se não fosse o próprio Espírito Santo que discernisse o que Deus sente, o que Deus é,
Ele ficou indignado e triste porque o coração era duro. Aí você vai para o capítulo 11 de João, você vai que Jesus chorou por causa disso. Jesus não chorou por causa da morte de Lázaro. A morte de Lázaro para a glória de Deus. Jesus ficou lá no Samaritano pregando, enquanto Lázaro morria, porque sabia que quando voltasse ia procurá-lo, ia ressuscitá-lo. Jesus chorou porque o coração deles era duro e não acreditava que Jesus ia trazer Lázaro de volta. Essa falta de fé entristeceu Jesus ao ponto de ele chorar. Se Jesus olhou para o coração dos homens e viu incredulidade ao ponto dele chorar, incredulidade. Imagina quando eu não cedo ao Evangelho, não cedo à palavra de Deus, eu sou crente assim, acabou-se. A Bíblia diz que aquele que chama tolo o irmão é réu do fogo do inferno. Ou não é assim que está escrito? Aí estou vendo um crente chamando outro de mentiroso, de traidor, de bandido e tanta coisa. Tolo era réu do fogo do inferno. Chama o irmão dessas coisas é para onde? Se tolo é réu do fogo do inferno, chama o irmão de mentiroso, chama o irmão de bandido, chama o irmão de prostituta, chama tanta... Isso era o quê? Se ele chorou porque o povo não creu em minhas atitudes, em minhas crises, que eu começo a esculhambar, falar besteira, a ser arrogante, a apontar e mandar todo mundo para a caixa de prego. Se Jesus chorou porque o povo não creu, imagine essas atitudes. Como é que Jesus está se sentindo, né? Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é querer ser crente, onde a gente olha para outras pessoas como referencial. Olhe para Jesus, que é o seu referencial. Você pode gostar até de mim, ou não. E tem-me como exemplo, mas eu não sou um pecador. Eu posso falar alguma coisa, dizer alguma coisa, ou agir de alguma maneira que lhe entristeça. Eu não sou referencial, Jesus é referencial. Quando você estiver maduro o suficiente, você pode olhar para as pessoas e... Poxa, eu queria ser assado ou cozinhado, igual aquela pessoa. Mas você é maduro para dizer assim, mas a pessoa é pecadora. Ela falou isso, foi momento, porque eu não vou julgar uma pessoa por uma atitude, eu vou julgar a pessoa pelo tudo. Então a pessoa me abraça, me cheira, fala bem, faz tudo que me agrada. Um dia que estava com mau humor e pisou no meu pé, a pessoa não presta. E o resto das coisas? E os anos todinho. Aí no dia que pisou no teu pé, a pessoa não presta. E o resto das coisas que a pessoa fez? Quer dizer, o que diz que ela é porque ela pisou no seu pé. Então ela é aquilo ali. O resto que ela fez era tudo falsidade. Era tudo hipocrisia. Ela atua, atriz. Entende? Isso é coisa mundana. O povo do mundo é assim. Se eu sei que Marcos é de um jeito, Marcos hoje está meio dando fora em todo mundo. Mas Marcos não é desse jeito, então não vou julgar Marcos por essa atitude. Eu vou julgar para o resto da vida que eu conheço de Marcos. Aí, no lugar de julgá-lo, falar para os outros, tu viste como o Marcos me tratou, tu viste como o Marcos fez, eu vou lá e digo, o que foi, Marcos? Está tudo bem. Quer conversar? Não é verdade, irmãos? Aí, no lugar de eu fazer isso, eu vou falar mal. Aí eu chego para a pessoa que eu gosto muito de Marcos. Marcos, tu vi. Como Rafael, tu vi esse Marcos. A Rafael ama a esposa, é contra a esposa. A esposa gosta de uma pessoa também que acha que... Acabou-se, meu irmão. Tinha 10 pessoas no culto, mas a igreja toda sabe que Marcos estava cara feia naquele dia. Crente que é crente não julga os outros pela uma atitude. Quem que é crente olha o Espírito Santo no outro. E quando vê o outro machucado ou triste, desanimado, não vai ver o diabo nele, não. Vai ver uma pessoa que precisa de socorro, de abraço, de uma mão que o ajude, e não julgamento. Veja que Jesus foi julgado aqui. Jesus sabia o que ia acontecer, Jesus sabia que isso era pano para manga, sabia que isso era a atitude de Jesus, ele sabia que era para as pessoas odiá-lo mais e preparar mais sua morte, mas ele não deixou de fazer o que era certo por causa da atitude dos outros. Irmãos, o Senhor ele quer transformar mais as nossas vidas. O Senhor começou a obra, a Bíblia diz que Ele há de terminar, Ele há de aperfeiçoar. Capítulo 1, versículo 16 de Filipenses. O Senhor começou uma grande obra em nós e vai aperfeiçoar. Agora, quanto mais eu deixo meu coração duro, esse aperfeiçoamento vai doer, vai ser doloroso. Quanto mais eu me sujeito e choro aos pés de Cristo, vai ser mais fácil. Vai ter dor, de todo jeito vai. Mas quanto mais eu rejeito e endureço meu coração, mais duro vai ser, até Deus fazer o que Ele quer na minha vida. Você já viu alguém fazendo um jarro? Tem que ter uma quantidade de água e de barro para fazer o barro direitinho. Toda vez que ele está ajeitando, que cai muito, ele tem que botar mais.
mais produto, até chegar num ponto que aquele barro não desfaz. Tem erro, humanamente falando, tem erro que é do olheiro, mas tem erro que é da produção, como está o material do barro. Como Deus não erra, quanto mais eu não estiver preparado para na mão dele glorificar o nome dele com um vaso de bênção, mais demorado vai ser. Então, mais a maçã vai ser, mais... Entendeu? Enquanto mais o meu coração estiver mole, sensível à voz de Deus, vai ficar mais fácil para Deus fazer a obra dele na minha vida. Eu conheço muita gente, irmão, que se achava um Deus na terra, até chegar a doença, até perder alguém que amava, até perder o emprego que ganhava tão bem. Tudo aquilo que fazia ele achar que era melhor que os outros, que era de ferro e de aço. As coisas vinham para mostrar que ele era de carne e osso, e era ser humano, e era frágil igual a qualquer um de nós. A gente é crente, a gente tem a Bíblia para nos conduzir, a gente tem a Bíblia para que Deus fale conosco. Vamos lê-la, vamos amar o Senhor. Porque quando as coisas vierem, se eu estou com a palavra de Deus no meu coração, estou orando e sujeito, quando as coisas vierem, eu vou conseguir, mesmo com as costas toda cortadas, com a cara toda inchada de apanhar dos soldados, quando chegar à meia-noite, eu estou orando e louvando o nome do Senhor. Mas se eu não busquei o Senhor, não fui sensível ao Senhor, significa que quando os soldados me baterem, no lugar de eu orar e louvar o nome do Senhor, eu vou murmurar e dizer, eu não devia ter pregado. Eu não devia ter expulsado o demônio daquela menina de adivinhação. Você já pensou nisso? Que foi a intimidade e a submissão de Paulo que fez ele adorar, e não foi falsidade, aquela adoração não foi falsa. Deus se agradou da oração e do louvor de Paulo e Silas, aí fez o sobrenatural que Paulo e Silas não podem fazer, mas Deus pode. Se fosse você ia bater de volta, né, no carcereiro. Se fosse eu ia dar uma de ninja, né, no carcereiro. Como que estaria nosso coração quando o carcereiro fosse pegar a espada e se matar? A gente ia dizer assim, se mate mesmo, cabra. Bateu em mim porque quis. Merece morrer. Ou a gente ia dizer igual a Paulo, pare, não tire sua vida, porque estamos todos aqui. E essa atitude de misericórdia de Paulo para com o carcereiro, Deus, o Espírito Santo trabalha no coração dele para ele perguntar, o que é que eu faço para ser salvo? E a resposta vem, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E naquele dia ele ia para a casa do carcereiro, o carcereiro cuidar de suas feridas e ali mesmo as pessoas se converterem e receber o Espírito Santo de Deus. Quanto mais de você tiver na sua vida, mais doloroso vai ser. Quanto mais de Deus você tem na sua vida, vai ter mais facilidade de Deus fazer o que Ele quer em você. Amém? Em nome de Jesus, o Senhor possa olhar para cada um de nós e não ficar indignado e entristecido. Ele olhar para mim, para o Rafael, para o Daniel, para o Marcos, para a Joselma, para a Neide, para a Nalva, para a Elisângela, para a Tânia, para a Fabiana, para a Ângela, para a Vânia, e dizer, aquele coração ali está preparado para estar cheio do Espírito Santo. Que ele não olhe para nenhum, que ele não venha olhar para nossas vidas e ver coração duro, porque se ele vê, ele vai se entristecer e se dignar com as nossas vidas. Mas que nossos corações estejam sensíveis à sua voz e amando a sua palavra. Aí Deus vai se agradar. Como Jesus olhou a fé daqueles homens, como desceu, Deus se alegrou, viu que a fé era verdadeira, como Jesus ficou feliz. Tão feliz que perdoou o pecado daquele homem. Se você começar a agradar a Deus, aqueles pecados que você pensa que Deus não perdoou, que sua mente e o diabo lhe acusa direto, você vai ver que Deus lhe perdoou e que você é uma nova criatura. Amém, irmãos? Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, por este culto, te agradecer por nossas vidas, te agradecer pela tua palavra, te agradecer por cada vida que aqui veio te adorar, louvar o teu nome, buscar a tua face, e cada um, ó Deus, que os seus corações estavam sensíveis à tua voz, e aqueles, ó Pai, o qual o Senhor com certeza tem trabalhado a partir de mim nesta noite, para que nossos corações estejam submissos à tua palavra, e que nós possamos ser mais parecido com Cristo, olhando para Cristo, autor e consumidor da nossa fé, e não olhando para os homens que são falhos e pecadores, mas sabendo que o Senhor é Deus que transforma e que liberta, e mesmo dentro da igreja precisamos de transformação, mesmo dentro da igreja precisamos ser moldados, mesmo dentro da igreja precisamos cada dia ser fortalecidos, porque mesmo na tua casa, quando deixamos de olhar para Cristo, deixamos de olhar para a tua palavra, a nossa vida volta, Senhor, a ser governada pelo pecado, mas quando nós dentro da igreja continuamos submissos, continuamos te buscando, continuamos chorando nossos
pecados, o Senhor continua derramando da sua graça e do seu perdão em nossas vidas. Nos cobre com teu sangue, Senhor. Nos leve em paz para nossos lares. Nos dá uma noite de sono tranquila e abençoadora. Repreende todo o mal sobre nossas vidas. Tira de nós, ó Deus, o coração de pedra e coloca em nós o coração de carne. Sensível à tua voz, um coração que ama a tua palavra, que tem a tua palavra no coração, para que nós possamos colocar o Senhor acima de tudo e de todos, e assim o Senhor possa cada dia nos converter, nos preparar a tua imagem e glorificar o teu nome em nossas vidas. Pai, porque a nossa vida, o nosso caráter e o nosso comportamento te glorifica muito mais do que uma pregação, muito mais do que um conhecimento teológico, muito mais do que um louvor bem cantado, muito mais do que qualquer obra que a gente faça aqui dentro do templo. A nossa vida transformada te glorifica muito mais do que qualquer coisa feita em quatro paredes. Lá fora, Senhor, nossa vida cheia do teu Espírito, amando a tua palavra, o Senhor há de glorificar o teu nome e nos consertar a cada dia, para que assim nossa vida tenha um propósito. O propósito não é uma casa maior aqui, o propósito não é mais riqueza aqui, o propósito é a nossa vida servir para a glória do teu santo nome. Então assim faz as nossas vidas, Senhor. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Que o Senhor, seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Deus abençoe. Que o Senhor nos ajude a colocar tudo que foi nos ensinado em nossos corações para a glória dele.